Olá, meus queridos irmãos motoristas. Muitos são os questionamentos quanto aos cones de sinalização dos caminhões. Qual o cone correto? Os pretos com faixas amarelas ou de cor laranja com faixas brancas ou refletivas? Vamos esclarecer esse ponto? Cones de sinalização possuem o formato cônico e tem como utilidade demarcar situações de emergência em rodovias ou demais vias públicas ou em ambientes de trabalho que precisem ser delimitados ou sinalizados, como a área de descarga de caminhão-tanque no local de entrega em operação City Market, por exemplo. O objetivo principal dos cones é exatamente garantir a segurança daquelas pessoas que passam pelo local ou que estejam trabalhando num determinado ambiente aberto, mas que exija um isolamento numa atividade de risco, por exemplo, A norma brasileira que determina as características obrigatórias que o cone padrão deve possuir é a NBR 15.071 da ABNT, Associação Brasileira de Normas Técnicas. Além disso, essa NBR também estabelece as boas práticas sobre guarda, manutenção e higienização dos cones, atribuição esta que é delegada ao motorista de caminhão. A diferença mais importante que você irá encontrar entre os cones de sinalização é a cor. Isso porque até existem cones de diferentes tamanhos, mas o que irá importar mesmo na hora de determinado local que se for utilizar os cones são as cores. As cores é que identificam a finalidade de cada tipo de cone. Portanto, é importante sabermos que os cones na cor laranja, com as faixas brancas, prateadas ou refletivas, devem ser utilizados para sinalizações móveis, ou seja, para sinalizar demarcando um perímetro que não seja fixo, como no trânsito, por exemplo, Tem como objetivo chamar a atenção das pessoas que passam por aquele local, indicando alguma manutenção naquele ponto, Ou alguma situação que esteja acontecendo de maneira temporária, como no caso um caminhão quebrado no acostamento da via, por exemplo, e onde vamos colocar os cones, Vale ressaltar que na sinalização de trânsito, determinada pelo Denatran, as placas na cor laranja representam algum evento em comum na pista, como obras, por exemplo, ou seja, um evento temporário. Portanto, no caso de qualquer emergência com o caminhão na via, os cones de sinalização que devemos utilizar devem ser na cor laranja com faixas brancas ou refletivas. Isso é regra de trânsito no Código de Trânsito Brasileiro, tá certo? Já os cones pretos com as faixas amarelas, eles são utilizados para sinalizações fixas, ou seja, para sinalizar locais ou situações que não precisarão ser mudados ou que não sofrerão alteração nos próximos momentos. Como, por exemplo, para fazer o isolamento de uma área de descarga de caminhão-tanque, você pode fazer o uso dos cones pretos com as faixas amarelas, porque trata-se de um local fixo, Portanto, para os kits de segurança, para os caminhões-tanques que transportam cargas perigosas, que é o nosso caso, o ideal seria usar os dois tipos de cone. Portanto, se você tem os dois tipos de cone no seu caminhão, deixe, é importante. Isso porque o laranja com branco sinaliza a via numa eventual emergência, por exemplo, enquanto o preto com amarelo poderá sinalizar que algum local ou perímetro que deverá manter-se fixamente isolado por alguma situação, como uma área segregada para descarga de caminhão no local de entrega, por exemplo, Por essa razão, o checklist de algumas usinas nas quais carregamos, cito aqui a Caramuru, lá de Sorriso, em Mato Grosso, o checklist lá é exigindo também os cones preto e amarelo. Sem esses cones, nós não conseguimos carregar naquela usina. Então, porém, para efeito de fiscalização da PRF, será exigido os cones laranja com branco, tanto os grandes quanto os pequenos. É interessante ressaltar que essa NBR determina que os cones grandes sejam flexíveis e possuam 8 ressaltos na parte inferior da base de sustentação,
conforme estamos mostrando aqui nessa foto que nós temos aqui do nosso lado. Essa exigência tem como objetivo fazer com que a base de sustentação do cone fique suspensa do assoalho, evitando que, se estiverem posicionados e por acaso cair uma chuva forte, a água possa passar por baixo e não arraste os mesmos, né? E flexível, porque se algum veículo atingi-los, não vai quebrá-lo, né? Ele vai voltar à sua posição original. Lembrando que há patrulheiros da PRF com especialização em cargas perigosas que atêm-se para esses detalhes. Para os caminhões-tanque tipo carreta, serão exigidos 4 cones grandes flexíveis, com faixas refletivas e, no mínimo, 6 cones pequenos, né? Precisamos ter na cor laranja. Já para os caminhões biarticulados, serão 4 cones grandes refletivos e, no mínimo, 10 cones pequenos. Importante frisar que cones de sinalização também são considerados equipamentos de proteção coletiva. E por esse motivo, devem ser mantidos em ótimo estado de conservação para que venham desempenhar o seu papel por mais tempo e sem perder a visibilidade, né? Já que esta é a sua principal função, ser visto para chamar a atenção das pessoas que passam pelo local. Por esse motivo, a NBR 15.071 estabelece os cuidados que o motorista deve ter com os cones quanto à limpeza e higienização, para que estes estejam sempre aptos para serem usados. A NBR também determina que a higienização dos cones de sinalização seja feita sempre com água e sabão neutro apenas, para não danificar, né, a estrutura do cone. Esses pequenos detalhes irão fazer com que os cones de sinalização possuam uma vida útil maior, que acaba implicando em economia para a empresa, né? A Lima Transportes fornece para nós umas capas plásticas para enveloparmos os mesmos, né? Evitando assim que venham se sujar e encardir, principalmente em períodos de chuva, né? Lembrando que cones sujos ou mal conservados podem gerar infração por parte da PRF e é responsabilidade do motorista, tá certo? Então é importante termos esses cuidados, porque como qualquer equipamento de sinalização, é ideal que esteja em perfeitas condições de uso. Sendo assim, procure substituir os cones quando os mesmos estiverem rachados, quebrados ou quando eles não conseguirem ficar em pé, ou se estiver com as faixas refletivas avariadas, né? Essas eram as dicas para hoje. Um grande abraço, que Deus nos abençoe.